Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula sobre a transformada de Laplace. Hum, Muito bem. Espera aí. Isso. Vamos abrir aqui o nosso. O nosso assunto, né? Estamos terminando o nosso curso. Esse é o texto do Walter Layton, né? Que eu mandei para vocês, tá? Eu enviei para vocês já. E estava faltando só a gente comentar, né? Nós vamos ver a transformada de Laplace, que é uma outra maneira da gente atacar as equações de qualquer ordem, mas são lineares de coeficientes constantes, tá? Nós fechamos em cima da ordem 2 para poder detalhar determinados aspectos, tá? Isso é um livro chamado Equações Diferenciais Ordinárias, desse autor, e que na década de 60 e 70 tinha a tradução aqui da LTC. Hoje em dia a gente não acha esse livro mais, né? Só na biblioteca, tá? E é bem sucinto o tema, né? Ele não requer grandes complicações. O que é a transformada de Laplace de uma função, né? É dada uma função, você tem que achar essa integral, né? De zero a infinito, é uma integral imprópria de segundo tipo, né? Que é dada por essa conta, tá? Então, a ideia da transformada se baseia, né, em algumas propriedades importantes dela, tá? Nós vamos destacar essas propriedades. É claro que aqui o autor, o que é que ele foi fazer logo, né? Ele quis logo checar, te mostrar como é que faz a transformada, né? E aí deixou para depois as propriedades que estão aqui, né? Eu trabalho melhor mexendo com as propriedades primeiro, mas já que eu privilegiei o autor, a gente vai trabalhar como ele. De qualquer forma, eu vou te chamar a atenção para a nossa tabela, que foi produzida exclusivamente para o nosso curso, né? Ela foi trabalhada pensando no curso, tá? E ela destaca essas propriedades, né? Olha aqui. Aqui está a definição, a função e a transformada tem que ser dado por essa forma. A segunda linha, ela diz assim: se existe m positivo e alfa, né, uma constante alfa pode ser positiva ou negativa, de tal modo que você modula a função por essa desigualdade, né? Então, o limite da transformada é zero. Uma função que satisfaz essas propriedades aqui, eu estou nesse momento tocando, ela é uma função chamada de ordem exponencial, tá? E essa conclusão eu costumo chamar a imitação da teoria da transformada de Fourier, lema de Riemann-Lebesgue, ou seja, a transformada ela é um cara que tende a zero se o P se tornar muito grande, tá? Ele fica bem pequenininho. Outra coisa, se f e g são funções, essa é importante para o que a gente precisa. Se f e g são funções de ordem exponencial, então, se as duas transformadas delas coincidirem, as duas funções coincidem nos seus pontos de continuidade. Evidentemente, é permitido que essas funções possam ser descontínuas. Então, nos pontos de continuidade, elas coincidem e podem ser diferentes nos pontos onde elas apresentam descontinuidade, tá? Esse número 3 é chamado Teorema de Lerch. É ele que a gente vai utilizar para, uma vez calculadas as transformadas, né, a gente descobrir qual é a função que tinha aquela transformada. É isso, é a inversão do processo.
A gente normalmente pega a função e calcula a transformada. Nós vamos pegar a transformada e voltar para a função, tá? Não é um teorema de inversão total, né? Só uma parte, só a injetividade, mas isso é possível provar. Só que aí a gente entra no contexto das variáveis complexas. A quarta propriedade que está aí na tabela é a linearidade, que é altamente ligada à questão das equações de coeficientes constantes. Para finalizar agora, nesse momento que eu estou te apresentando a tabela, a quinta propriedade é a propriedade de destruição ou morte de derivadas, né? No momento que você passa a transformada na derivada de uma função, olha o que fica. A transformada da derivada é p vezes a transformada da função menos uma constante, que é o f no zero, né? Por quê? Porque a função você vai assumir que ela deve estar definida nesse intervalo de zero a infinito, pelo menos, né? Por isso que foi o zero mais o limite da f quando x vai para zero pela direita, né? Ok? Então, por hoje, para a nossa apresentação do problema, isso basta. Esse resuminho aqui é o conjunto das propriedades que a gente precisa, tá? Então, vamos voltar lá para o texto do Layton, né? Onde ele te incentiva a calcular, né? Então, eu vou calcular com você umas duas dessas aí, né? Para a gente só se posicionar. Vamos lá. Aí a nossa função e a sua transformada. O P, tecnicamente, poderia ser a partir do zero, mas na realidade isso depende, tá? Vamos ver por quê. O exemplo que ele deu lá, primeiro, né? Chamou a função f de x igual a 1. Função constante igual a 1 no intervalo, né? Zero mais infinito, claro. Então, a transformada de Laplace, né? Alguns autores usam a letra S. Eu prefiro a do Layton, tá? O P. Zero mais infinito. E menos px dx. Como é que eu integro isso? Eu vou integrar, né? Preparar essa integral aqui, né? A nossa função. Se o P for positivo, a nossa função é bem conhecida. Ela tem um comportamento padrão, desse jeito aqui, né? Portanto, ela está dentro daquele esquema da ser modulada por uma exponencial, ela é uma, né? Olha só, como é que eu integro isso aqui? Eu sei que isso aqui é o limite, né? Quando b tende para mais infinito, da integral de 0 a b, do e menos px dx, que é, né? Limite, quando b tende para mais infinito. Vou botar aqui menos 1 sobre p, integral de 0 a b, né? E menos px menos p dx. O que eu tenho que fazer? Isso vai ser limite, quando b tende para infinito, menos 1 sobre p. Eu faço a troca, né? U igual a menos px. É claro que se o du será menos p dx, se o x tender para mais infinito, é claro que o u tende para menos infinito. É isso? Ok? E se o x tender for igual, né, a zero, o u será zero. Então, isso aqui vai ser a integral de, aliás, menos infinito, infinito, não é isso bem o caso, né? Na realidade, se x tender para b, o u tende para menos b vezes p, certo? Então, nós vamos ter de 0 a menos bp eu du, tá certo? Então, é claro que isso aqui é o limite
quando B tende para mais infinito, de menos 1 sobre P, né? E U de 0 a menos BP. Portanto, isso é igual, né? Menos 1 sobre P, limite, quando B tende para mais infinito, de E a menos B, P, menos 0, né? É claro que se o B tender para mais infinito, o P sendo positivo, né? Sendo claro, né? O P tem que ser positivo, senão não dá certo. Se o P for negativo, isso aqui vira infinito, né? Então, nós vamos ter isso aqui tendendo para, né? Aliás, quando o x é 0, dá 1, né? Peraí, que eu botei um número errado aqui. Quando o é 0, isso aqui dá 1. Isso aqui, se o B for para infinito, sendo P positivo, isso aqui vai me dar, esse menos mata aquele, vai ficar 1 sobre P, P positivo, tá? Então, a nossa transformada do 1, né? A L do 1 de P é 1 sobre P, P positivo. Não é qualquer P, só o positivo, tá? Então, esse ajuste do P, ele é arrumado de acordo com a convergência da integral, tá bom? Então, tem que ter isso em mente, tá? Quanto à modulação da função, né, a gente precisa que a f de x, né, fique dentro de m e alfa t, onde m é um número positivo e alfa um número real. Se nós pensássemos em uma exponencial, um múltiplo com alfa positivo seria um bagulho assim. Então, a sua f, ela oscila, né? Ela vive dentro de uma região dessa do plano, entendeu? O gráfico dela tem que oscilar aí dentro. Ela não pode sair desse tipo de controle. Portanto, ela não vai poder ser uma função meio maluca, que apresente blow-ups, né, do tipo esse aqui, né, que sai do controle totalmente antes de convergir a variável para o infinito, ok? Isso, né, são as funções de ordem exponencial. É para essas funções que as coisas vão funcionar bem, tá? Porque vai haver convergência da equação, né? Basta você ter em mente que se a f satisfaz uma situação como essa, então na hora que você vai calcular o LF de P, que é a integral de 0 mais infinito do f de x e menos px dx, você vai ter que esse cara, né, menor ou igual que esse aqui, esse número aqui é positivo, para x positivo e p positivo, né? Esse número aqui é dominado pelo 1, né? E você, é claro, terá que encarar a desigualdade 0 mais infinito, m e alfa t dt, que vai convergir se o alfa, por exemplo, for um número negativo, né? Converge para alfa negativo. Você vai conseguir provar a convergência, tá? Então, as funções de ordem exponencial, elas vão fornecer sempre a derivada, tá? Então, você vai poder ter convergência mediante determinadas considerações em cima dessas constantes. O m não influi nada, aí quem influi é o alfa, porque se alfa for positivo, como você está integrando t de 0 a mais infinito, isso aí vai para o espaço se o alfa for positivo.
Mas se ele for negativo, tudo bem, beleza, vai convergir. Tá bom assim? Então, as principais funções são desse tipo, tá? Muito bem. Outro exemplo é calcular, né, a transformada para f de x igual a x, né? Então, eu quero calcular, na realidade, essa integral. X e menos px dx, né? Então, como é que eu faço? Eu vou chamar u de x, dv de e menos px dx. Daqui eu tiro que o du é dx. E daqui eu tiro que o v é menos 1 sobre p e menos px, não é isso? Na hora que você derivar isso aqui, vai dar menos p, mata esse cara aqui, e menos px, tá? Aí fica só ele lá, e menos px. Então, isso aí vai ser, né, evidentemente, o v, né, menos 1 sobre px e menos px, de 0 mais infinito, mais 1 sobre p integral, né, de 0 mais infinito, de e menos px dx. Se o x for para mais infinito, isso aqui vai para zero, porque a exponencial vai para zero mais depressa. No zero, isso é zero. Então, essa parcela da conta desaparece. Você vai ficar só com aquela ali. 1 sobre p, integral de zero mais infinito, e menos px dx, né? Que a gente já calculou, né? A gente fez lá em cima essa integral. Vamos lá ver quanto que dá. Essa integral a gente tinha calculado, né? Certo? A integral de 0 a infinito do e menos px, ela é 1. Tá certo? Vamos fazer de novo, né? Vamos fazer de novo, então. Bom, isso aqui é 1 sobre p, né? Limite, quando b tende para infinito, a integral de 0 a b, né? Do e menos px menos p dx menos 1 sobre p, né? Eu já preparei aqui, já montei todo o esqueminha. Vai ficar menos 1 sobre p2, né? Integral, limite, quando b tende para mais infinito, da integral de 0 a b, de e menos px menos p dx. É claro que, né, eu vou fazer u igual a menos px, du é menos p dx. Quando x é zero, o u é zero. Quando x é b, o u é menos pb. E aí você tem isso aqui igual a menos 1 sobre P2, né? Limite, quando B tende para mais infinito, da integral de 0 a menos PB EU du, né? Que é menos 1 sobre P2, limite, quando B tende para mais infinito, né? E menos PB menos 1. Quando o B tender para mais infinito, isso aqui, se o P for positivo, você converge. Isso aqui vai para zero e o resultado é 1 sobre P quadrado. Tá? A transformada do x é igual a 1 sobre P2, P positivo. Tá? É necessário ir puxando essa convergência aí. Então, só para lembrar, né?
Está aqui no texto, as contas feitas. E eu recomendo, né, nesse primeiro contato que você está tendo com esse texto, que você prossiga as propriedades, fazendo essas continhas que estão aqui indicadas, tá? Então, na próxima aula, a gente vai mexer com o uso teórico disso, né? Vamos fazer uso dela, tá bom? Então, já pode ir usando a tabela, já pode ir manipulando esses exercícios que estão aqui, são muito simples, tá? Olha aqui. Encontre as funções cujas transformadas são as seguintes. Por exemplo, esse aqui. Vamos lá. Ah, cadê o nosso quadro? Baseado no que está aí, né? Qual é a f, tal que a transformada dela é 7 sobre P2, por exemplo, né? Você acabou de ver que 1 sobre P2 é a transformada do x para P positivo, né? Então, a equação, olha, vamos botar a pergunta aqui, né? Igual do livro. Você tem, ó, isso que está aqui te diz que L de F de P é igual a 7 vezes 1 sobre P2, que é 7 vezes L de X de P. Linearidade passa o 7 para dentro. Então, L de F de P é igual a L de 7x de P. Aí usa o lema de Lerch, o teorema, né? Teorema. É, teorema de Lerch. E vai dizer que o f de x, então, é o próprio 7x. Tá? Então, você descobre qual é a função cuja transformada deu aquela. Claro que a gente vai ficar olhando para a tabela, ninguém vai decorar tudo de uma vez, imediatamente, mas a ideia é essa de uso, tá? O lema de Lerch eu vou passar para vocês, se eu não passei ainda. É exatamente esse truque aí que é muito importante para a gente resolver equações diferenciais, tá bom? Eu vou parar aqui, eu vou fazer um outro vídeo onde a gente prossegue o trabalho com a transformada, tá? Esse é um vídeo inicial para que você tome conhecimento desses detalhes, tá? Tem uns exercícios todos assim muito práticos para a gente fazer. Eu vou parar a nossa transmissão agora e a gente se encontra no próximo vídeo, ok? Deixa eu ver aqui. Vou parar nosso compartilhamento, parar nossa gravação.